Irmãos, vamos abrir a palavra em Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos capítulo 2. Verso 13 a 17. E diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Irmãos, os evangelhos, eles foram escritos para apresentar as obras, palavras e intenções do nosso bendito Senhor. Seu poder de curar, libertar e transformar. E aqui nós temos mais um exemplo. Nós, desde o capítulo 1, desde o início, nós temos visto o Senhor fazer milagres, curar, libertar. E aqui nós vemos novamente, só que não mais curar uma enfermidade do corpo, mas a enfermidade da alma. Aconteceu aqui com Levi mais do que aconteceu com aqueles doentes fisicamente, porque aqui houve salvação. E a salvação é infinitamente mais importante do que cura física. Essa é a verdade. Mas temos mais um exemplo aqui. E logo no verso 13, tem uma cena aqui muito rápida, que é uma recapitulação do que sempre acontecia. Verso 13, tornou a sair para o mar. Tanto Mateus quanto Marcos mostram a história do paralítico de Cafarnaum, seguida pela vocação de Levi. Então é bem capaz de realmente ter acontecido em sequência. Então lembra que ele estava naquela casa, curou o paralítico, a casa estava lotada de gente. E aí ele perdoou aqueles pecados daquele homem, o curou, ele foi embora. A multidão se despediu, ele sai dali para ir para a beira do mar, espairecer um pouco. E diz que ele tornou a sair para o mar, mas ele não conseguia ficar só, né? E toda a multidão ia ter com ele. E o importante é o que diz aqui: e ele os ensinava. Lembra que Jesus no capítulo 1 falou que ele veio para pregar e ele estava sempre ensinando. Também na cena do paralítico é nos dito que ele estava ensinando. E aqui também ele vê a multidão, ele começa a ensinar. O ensino, irmãos, da palavra de Deus, do Evangelho, das Escrituras, é muito mais importante do que a cura de um corpo. Sabemos que a cura do corpo é importantíssima. Quem tem doenças, problemas, sabe, né, como é importante. Mas o que eu quero dizer é que a cura física, ela só privilegia a pessoa enquanto ela está aqui nessa terra. Mas a salvação é eterna. A cura espiritual é para sempre. Por isso ela é mais importante. E o Senhor estava sempre ensinando, porque o que salva é o ensino. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Mas agora, tendo feito isso, a multidão de novo se dispersou e o Senhor continuou andando, no verso 14,
E a gente vai ver, irmãos, o surpreendente chamado do Senhor. Lembra que ele já tinha chamado Simão, André, Tiago, João? Agora ele vai chamar alguém, mas é muito surpreendente isso. Verso 14: passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. Meus irmãos, Levi é o mesmo Mateus. Mateus significa dom de Deus. Talvez Levi já tivesse esses dois nomes, porque ele trabalhava com gente romana, mas talvez também Jesus lhe tenha dado esse nome Mateus, que o Senhor ele tinha esse costume de dar nomes às pessoas, novos nomes. O certo é que esse Levi é o mesmo Mateus, o autor do primeiro evangelho na Escritura, o evangelho de Mateus. E ele chama esse Mateus, e ele era o quê? Vocês se lembram? Publicano. Ele chama um publicano. Já tinha chamado 4 pescadores, pessoas simples, mas agora ele chama alguém extremamente pecador. Alguém que estava realmente vivendo uma vida bem longe de Deus. Já expliquei aqui várias vezes, vou relembrar vocês. Publicano era um cobrador de impostos para os romanos. Ele era traidor da lei de Deus, traidor do povo de Deus, traidor da nação. Ele traía todo mundo por causa do dinheiro. Que eles recebiam altas somas e ainda podiam cobrar o que eles quisessem. Os romanos diziam: a nossa parte é tanto, agora o que você pedir mais é teu. De modo que os publicanos enriqueciam. É como os políticos hoje. Quem acredita em político hoje? Quem gosta de político hoje? Mas os publicanos eram piores. Eles normalmente eram pessoas que viviam vidas desregradas. Não viviam como judeus praticantes. Eles realmente se entregaram às paixões dos gentios, de modo que publicano se tornou sinônimo de pecador. Você é um publicano, está querendo dizer, você é um pecador. Então, um homem pecador, no meio do pecado, ele estava na alfândega, num dia de serviço, coletando os impostos, e o Senhor chamou esse homem publicano. Surpreendente. E chamou para a salvação. Disse para ele: segue-me, ou siga-me. Disse para ele colocar a sua fé nele. A fé, irmãos, é uma espécie de seguir. Esse seguir significa se apoiar, significa ficar perto, aprender, estar junto, conviver, relacionar. Tudo isso é seguir. Isso está embutido na fé. Então Jesus está dizendo para ele: olha, venha comigo. Confia em mim. Creia em mim. E então é esse chamado surpreendente, porque eles chamam um publicano, e chama para a salvação, e chama para ser apóstolo. Imagina isso. Sempre na Bíblia, irmãos, do início ao fim, Deus procura tirar os meios assim, de importância para mostrar o poder dele. Se ele pega 12 intelectuais, 12 experts da religião, 12 virtuosos, não seria assim tão notório o poder do Senhor. Então ele chama quem? 4 pescadores, um publicano, um zelote, que era uma espécie de terrorista judeu, e vários outros tipos de pessoas comuns, pobres. Mateus não era pobre. Não existia publicano pobre. Mas ele chama uma lista de pessoas que você olha assim e fala: não é possível. Como é que o Senhor vai usar? E esses homens, como diz a própria Bíblia, perverteram o mundo todo. Isso é.
mudaram o mundo. Nós sabemos que não eram eles, mas o Espírito Santo neles. Mas isso mostra o quanto Deus pode atuar de maneira impressionante, independente de quem seja. Independente de quem seja. Isso é fantástico. Lembra que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, não são muitos os nobres, não são muitos os grandes que são chamados. E não são mesmo. Então aqui está esse homem publicano, chamado para ser apóstolo, mas chamado também para ser evangelista. Porque ele vai escrever o evangelho de Mateus. E aquele que escreveu os evangelhos é chamado evangelista. Evangelista Mateus, evangelista Marcos, Lucas, João. Ele vai ser uma espécie de biógrafo de Cristo, apesar de que os evangelhos não são uma biografia tecnicamente falando, não é. Mas ele vai ser aquele que vai escrever os acontecimentos, os relatos, os fenômenos operados por Cristo. Levi ou Mateus. Aqueles irmãos que a gente menos espera, às vezes se tornam uma bênção extraordinária. A gente nunca deve desistir de uma pessoa, nunca deve parar de orar por alguém e nunca deve limitar o poder de Deus. As pessoas como Saulo se transformam em Paulo. Os Mateus, os Levis publicanos se transformam em evangelistas Mateus. E por aí vai. Isso é uma coisa que dá esperança a gente quanto ao próximo e muita esperança também com relação a nós. Nossa fraqueza, nossa pequenez, nossa inadequação, Ele pode agir poderosamente. Você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Pois Ele pode fazer isso. Nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Nunca duvide. É maravilhoso. O surpreendente chamado do Senhor. Agora nós vemos a sábia resposta de Mateus no final do verso 14. Ele foi chamado, para seguir o Senhor. E diz o texto no final do verso 14. E, levantando-se, o seguiu. A gente não tem ideia, a Bíblia não informa se Mateus já conhecia Jesus. Eu acho que ele já deve pelo menos ter ouvido ele em algum lugar, ou ter visto alguma cura. Cafarnaum, ele estava lá em Cafarnaum que as multidões se reuniam, todos falavam sobre Cristo, ele já devia ter ouvido falar. Quem sabe, a gente não tem como saber, mas quem sabe lá no coração dele já não estava raiando uma esperança, um desejo, uma chance de conhecer o Mestre pessoalmente, quem sabe ser chamado por ele, ou não, ou ele estava lá trabalhando mesmo, meio ao seu pecado, nem aí para nada. O fato é que quando Jesus falou para ele, segue-me, ele o seguiu. A gente sabe muito bem também que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, age quando o Senhor tem um chamado e Ele chama com um poder irresistível. Mas, humanamente falando, não sei o que aconteceu ali. Mateus olhou para Jesus, Jesus o chamou e ele seguiu. Ele diz aqui, levantou-se, saiu daquele trabalho asqueroso, levantou-se. Deixa eu te falar uma coisa, todo cristão deve examinar bem o trabalho que faz. O seu trabalho deve ser honesto. Você deve fazer o que é bom com suas mãos. Todo trabalho desonesto, todo trabalho que leva pessoas a pecarem ou leva pessoas a se deteriorarem, devem ser evitados. Os trabalhos corretos, os trabalhos justos. Ele levantou-se dali, saiu dali. E tem uma coisa que Marcos não fala, que Lucas fala, que ele simplesmente deixou tudo. Deixando tudo. Estava lá o dinheiro
os documentos, os papéis, tudo na mesa. Talvez ele tenha falado, fulano, assume aí. Ou talvez ele não tenha falado nada. Ele levantou, deixou tudo e seguiu. Ele abriu mão, renunciou a mais do que Pedro, Tiago, André e João. Por quê? Eles tinham uma mini empresa, vamos dizer assim, de pescaria, mas não era uma coisa tão extraordinária assim. Agora, Mateus era rico. A gente vai ver daqui a pouco, a casa de Mateus era enorme. Mateus deixou tudo. Outra coisa, os pescadores podiam voltar a pescar. Quando desse um tempinho, uma oportunidade, vamos lá dar uma pescada, ganhar um dinheirinho. Mateus não. Mateus estava desempregado, quer dizer, nessa função dele, ele não voltava mais. Então ele estava abrindo mão de tudo, deixando toda a riqueza dele, tudo que ele tinha, toda a boa vida que ele levava para seguir o Senhor Jesus. Então ele levantando-se, como Lucas diz, deixando tudo, o seguiu. Sabe a resposta, irmãos? Não há nada mais importante, mais vital e de consequências mais duradouras do que seguir a Jesus. Tem nada mais importante na vida. Podemos perder tudo, até mesmo a vida, mas temos que ser seguidores de Cristo. E eu pergunto a você hoje, só tem membro de igreja aqui, eu acho, né? Mas eu pergunto, você é um seguidor de Cristo? Porque não é o fato de você estar numa igreja que o faz seguidor de Cristo. Você o segue de perto? Você tem um relacionamento com Ele? Você está próximo a Ele? Mas sabe a resposta que aquele homem deu? Há alguém aqui ainda que não aceitou o chamado? Será que existe alguém entre nós que não aceitou ainda esse chamado? O pior lugar para ser condenado é saindo direto da igreja para o inferno. Isso é horrível. Que todos nós nos certifiquemos de que realmente estamos seguindo a Cristo. Como é que uma pessoa pode seguir a Cristo e nunca ler sua palavra? Como uma pessoa pode seguir a Cristo e nunca orar? Como uma pessoa pode seguir a Cristo e viver em pecado? Como uma pessoa pode seguir a Cristo e lembrar de tudo, menos de Cristo? Alguma coisa está estranha, não? Então, não se certifique que você é seguidor de Cristo só porque você está na igreja. Assim como eu também não posso me certificar de que sou seguidor de Cristo só porque eu sou um pastor. A história da igreja mostra que diversos pastores não eram crentes. Então a pergunta é, eu sigo a Cristo? Eu estou próximo dele? Eu estou sempre fazendo como Jacó, agarrando o Senhor, dizendo, Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. Estou próximo dele, procuro seguir o seu exemplo, imitar a sua vida. Ele é... O que é mais importante para você na vida? O mais importante para mim é família. Não, não é. Família é o segundo mais importante. O mais importante é Cristo. Pensa nisso, irmão, pensa nisso, porque quando Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia, ele bateu a porta e disse, eu estou à porta batendo, querendo entrar nessa igreja. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. Jesus estava sendo colocado do lado de fora da igreja. Jesus muitas vezes está sendo colocado do lado de fora do nosso coração. Nós o servimos, o conhecemos apenas de nome, mas ele não tem importância real em nossas vidas. De quem você mais se admira? Eu gosto daquele cantor fulano, daquela cantora, eu gosto daquele artista, ou daquele presidente, ou daquele milionário,
ou daquela professora, daquele orientador. Eu admiro muito. Tudo bem, você admira, mas quem você mais admira? Essas mensagens que eu tenho pregado em Marcos, elas te interessam? Falar sobre Jesus é atraente para você? Ouvir ele? Ouvir sobre ele? Olha quanta pergunta que a gente deve fazer para saber se, como Mateus, nós realmente estamos seguindo o Senhor. Se nós deixamos tudo, se nós nos levantamos do meio do pecado e estamos realmente no caminho da vida. Isso é muito importante saber, para que a gente não se engane. Bom, teve aqui a importante, a sábia resposta de Mateus, e agora nós vamos ver uma importante atitude que ele toma logo após a sua conversão. Veja só o verso 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Veja, que casa era essa? Marcos já diz, mas Lucas ainda confirma mais ainda, que o Mateus chamou Jesus para a sua casa e fez um grande banquete. Coisa interessante, né? Ele fica alegre, quer dar uma festa, quer honrar o mestre, celebrar a sua presença como Senhor e Salvador. E o que ele faz? Enche a casa de almas, enche a casa de pecadores, publicanos que o tinham seguido aqui. Essa expressão não quer dizer que eles haviam se convertido e seguido a Jesus como Mateus, mas que eles estavam ali, mais ou menos nas proximidades, ouviram. Mateus começou a convidar e eles foram com Mateus e com o Senhor para esse grande banquete. Muita gente, muito pecador. Chamar seus amigos pecadores para ouvir e conhecer Jesus. O coração de Mateus pulsava pelos perdidos. Quando você se converteu, você chamou pecadores para conhecerem Jesus? Você se preocupou com eles? Na verdade, Mateus queria que os outros tivessem a experiência que ele teve. Ele se alegrou tanto, fez uma festa, chamou os outros, pensou, se eu, publicano, posso seguir Jesus, então meus amigos publicanos também podem. Eles também podem ser salvos. E monta ali uma espécie de tenda de pregação, através de um almoço. E imagina aqueles publicanos, como felizes eles ficaram. Ninguém entrava na casa de publicanos, ninguém conversava com publicanos, ninguém almoçava com publicanos. E o grande mestre, famoso, Salvador, estava na mesa com eles. E nós podemos ter certeza que quando Jesus sentava à mesa com alguém, fosse quem fosse, a pessoa não ia, por exemplo, ficar conversando sobre obscenidades, falando palavrões, falando coisas inúteis. Com certeza não. Com certeza foi uma oportunidade do Senhor falar sobre o Evangelho com aquelas pessoas. Uma festa para Jesus. Meus irmãos, está certo que não é bom viver no meio dos ímpios o tempo todo, né? A gente sabe disso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não assenta à roda dos escarnecedores. Mas ali foi uma ocasião especial. Realmente a não ser que a gente seja o único crente de uma família numerosa, a gente vai estar sempre no meio deles. Mas fora isso, realmente nós não devemos viver uma vida constantemente no meio de pecadores.
Jesus era incontaminável, mas nós, como pessoas normais, podemos nos contaminar sim com pecados, de modo que deve haver um equilíbrio. Alguém escreveu o seguinte: embora o cristão deva ter compaixão do pecador e orar por ele, deve ter também aversão a tudo que contém vestígio de pecado. Mas o Senhor falou que a gente deve ser sal da terra e luz do mundo. Como seremos se não tivermos algum contato com eles? Então devemos ter uma atitude de nos separar do pecado, mas ter contato com pecadores. Não para compartilhar o pecado deles, mas para levar a salvação para eles. Entende? Isso é muito importante. Por quê? Porque os fariseus fizeram uma crítica injusta ao Senhor. Veja o verso 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Embora esse conceito tenha alguma ideia na Escritura, mas era muito distorcido pelos fariseus, de modo que os fariseus diziam que toda a população que não era fariseu era ralé, era maldita. Lembra lá em João 7? Essa multidão que não sabe a lei é maldita. Então, aqueles que não interpretavam a lei de Deus conforme as tradições e doutrinas dos fariseus eram impuros, eram malditos, de modo que os fariseus não chegavam perto de praticamente ninguém. Era uma seita. Então eles ficaram perguntando: como é que o mestre pode comer com essas pessoas? E o Senhor traz uma resposta grandiosa e muito importante. No verso 17, ele fala: Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E Lucas acrescenta: ao arrependimento. Então veja bem, meus irmãos, ele se apresenta como médico. Jesus é o médico das almas. Ele, como médico, não procura gente saudável. O que o médico vai fazer com uma pessoa com saúde? Ainda mais que não existia essa história de medicina preventiva, é coisa nova. Mais décadas atrás, a medicina era mesmo para resolver doença, não para prevenir. Ele ia fazer o que com pessoas sadias? Isso aqui está tudo entre aspas, tá? Não existe ninguém são. Não existe ninguém que seja justo em si próprio. Ele não procura saudáveis, ele fala: os sãos não necessitam de médico. Eu sou o grande médico da alma e eu desci da glória para os doentes. E ele iria atrás dos doentes. Sua missão era salvar os pecadores, não os que se acham justos. Ele veio para pecadores. Por isso ele diz: doente não precisa de médico. Quer dizer, saudável não precisa de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. A Bíblia toda, irmãos, ela mostra isso. Que o Senhor veio salvar aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem seus pecados, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que sabem que são pecadores. Porque que enquanto Jesus esteve aqui nessa terra, ele era rodeado de publicanos e meretrizes. E os religiosos ficavam de longe. Porque, vamos dizer assim, seria mais fácil, né? Um publicano e uma meretriz reconhecer que é pecador do que o religioso.
Hoje não. Hoje é incrível. Uma pessoa pode ser uma prostituta e ser chamada de acompanhante. Dizer que é uma profissão e ainda ter carteira assinada. Tem país que tem isso. Então, praticamente hoje nada é pecado. Mas naquela época, como há uns 50 anos para trás, prostituição era uma coisa que até pela sociedade ímpia era considerada degradante. Então, uma prostituta sabia que ela tinha uma vida degradante. O publicano também sabia. Então, eles viviam ali rodeando o mestre, buscando a salvação, buscando alguma espécie de perdão, enquanto os religiosos ficavam de longe. Meus irmãos, isso não acabou com a era de Cristo. Durante todos os séculos da igreja, houve os religiosos que ficavam de longe e os pecadores que se aproximavam e iam começando a ter uma experiência verdadeira com Deus. Isso é, religião não salva ninguém. O que salva é a pessoa reconhecer que é pecadora e buscar a salvação em Cristo. Reconhecer a sua doença. Qual é a sua doença? Pecado. A pior doença que existe. A doença que é praticamente incurável, só tem uma cura, se chama sangue de Jesus. Fora isso, não há cura. Então a pessoa que, como aquele publicano, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, pecador, é aquela quem Cristo veio buscar. E aquele que levanta os olhos e diz, graças te dou, porque não dou o dízimo de tudo quanto possuo, jejuo toda semana, 2 vezes por semana, não sou como esse publicano. Jesus não veio buscar essas pessoas. Na verdade, meus irmãos, a salvação de Jesus é oferecida a todos, mas aquele que se acha, ele não quer, ele não aceita. Para uma pessoa receber Cristo, ela precisa primeiro ser humilhada, primeiro reconhecer a sua chaga maligna, que é o pecado. Primeiro, a pessoa tem que decretar a sua falência e ir buscar em Cristo os tesouros das suas riquezas. Lembra quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, olha, você se acha isso, se acha aquilo, mas na verdade você é pobre, cega, nu e miserável. É a condição do ser humano sem Cristo, pobre, cego, nu e miserável. Mas muita gente fala assim, o quê? Eu, pobre, cego, nu, miserável? De jeito nenhum. Esse é o fariseu. Esse é o saudável. E Jesus diz, eu vim chamar doentes. Eu sou médico. Médico vem para doente. Eu vim chamar os doentes. Eu vim chamar pecadores. E aí Lucas explica, né? Acrescenta, ao arrependimento. E essa frase é importante, que quando Jesus fala, eu vim chamar pecadores, ele não está querendo encher o reino de Deus de pecadores no céu. Não, veio chamar pecadores ao arrependimento, ao desejo de mudança, ao desejo de abandonar todo o seu pecado e viver para mim. E aquilo Jesus estava censurando aqueles escribas. Ele estava, tipo, dizendo assim, vocês são os saudáveis, né? Vocês são os santos. Muito bem, eu vim chamar os que vocês disseram que eu não devia nem estar do lado deles. Eu vim chamar eles. Eu vim chamar os publicanos, os pecadores. Você sabe, irmãos, até hoje esse pensamento está dentro da igreja. Existem muitas pessoas que acham que somente os bonzinhos merecem perdão, merecem ser salvos. Aqueles que estão nos presídios,
aqueles que estão nos altos dos morros, aqueles que estão nas ruas, cometendo delinquência, crimes, coisas terríveis. Esses, os homens já decretaram a sua condenação. Os homens, eles dizem que Deus é mau, mas eles são piores, porque Deus oferece perdão a qualquer pecador, enquanto o homem diz que certas pessoas não podem ser perdoadas. O inferno já está escancarado e joguem lá dentro, porque não podem ser perdoados, porque eles, os homens, os juízes da humanidade, declaram que não podem ser perdoados. Quem pode ser perdoado? Aquela pessoa que, mais ou menos, é pecador, mas nunca fez nada terrível. É a mesma mentalidade. Eu quero fazer perguntas para você. Você é saudável? Você pode dizer assim, sou pelo sangue de Jesus. Amém. Mas eu quero dizer, em si próprio você é saudável? Você era saudável antes de vir a Cristo? Tem pessoas que falam assim, não, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa muito boa. Eu já nasci com fé. Não existe isso. Todo mundo nasce pecador. Todo mundo precisa se converter. Não tem ninguém que já nasceu com fé. Você é doente ou foi doente antes de Cristo? Você reconhece que foi curado da sua alma, do seu coração, que antes de Cristo você estava doente e a sua salvação foi uma cura? Você se acha justo? Não quero dizer justificado por Cristo, mas em si próprio. Você acha uma pessoa justa? Você sabe que é pecador? Quando você olha para os outros, você olha de cima para baixo? Ou olha assim, no mesmo nível? Ele é pecador, também sou. E se não fosse a graça de Deus que restringe o pecado, eu poderia estar no presídio também. Você já seguiu Jesus? Você foi um doente curado por Ele? Se não foi, vem agora. Gente, eu estou falando uma coisa muito séria aqui. Um pregador do século XX falou uma vez que ele estava pregando numa outra igreja, ele tinha sido convidado para pregar um mês inteiro. E aí eles estavam na porta, tinha acabado a mensagem, estava na porta, apertando as mãos. Aí vinha vindo uma senhora para perto dos pastores, e o pastor da igreja falou, olha, esta mulher é a mantenedora de toda essa obra. Ela sustenta praticamente sozinha essa igreja. E o pregador pensando, ele está dizendo para eu bajular ela. Ele está dizendo para eu tratá-la bem, para eu dar um cuidado especial. É isso que ele está dizendo. E aí a mulher se aproximou. E ela falou para o pregador assim, eu ouvi que o Senhor disse que de manhã vai pregar como se todo mundo fosse crente. E de noite o Senhor vai pregar como se todo mundo fosse perdido. Ele falou, sim, isso mesmo. Muito bem, eu virei de noite. Ela nunca mais tinha ido a um culto à noite. Como muita gente está fazendo hoje, né? Culto de manhã já está bom. Ela queria ouvir o que seria dito a pecadores. E ele ficou lá. Aí o pastor, o pastor da igreja se desesperou. Falou, agora já era. Perdi a irmã. E ela ficou lá um mês ouvindo, indo à noite, ouvindo. A gente não sabe o resultado, nem o pregador que conta essa história sabe, mas o fato é que ela ficou convicta de pecado pela palavra de Deus. Alguma vez você foi convencido de pecado? Alguma vez você ficou convicto de que é um pecador
miserável que precisa de salvação. Quando a salvação acontece, essa convicção vem antes. Não há salvação sem que haja convicção. Sem que uma pessoa diga, não, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca usei drogas, eu nunca... Não, mas eu sou um pecador. Eu sei que eu sou. Eu sou por natureza orgulhoso, vaidoso, egoísta, egocêntrico. Eu sei que eu sou. E eu sei que eu preciso de Cristo. Ainda que eu não tenha roubado, nem matado, nem feito, nem acontecido, mas eu sinto. Isso é convicção de pecado. E é essa pessoa que Jesus salva. Essa pessoa que Jesus veio buscar, aquele que sente sede e fome. Fome da justiça de Deus, sede da sua presença. Aquele que reconhece e confessa seus pecados. Jesus veio buscar esse. Portanto, essa passagem aqui não é apenas uma passagem para converter pessoas, mas é uma mensagem para alertar a cada um de nós que Jesus não veio buscar ninguém saudável, não, e que nós não somos saudáveis, e que Jesus veio buscar não justos, mas pecadores. Então, entenda isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos pecadores que foram amados por Deus e redimidos por Cristo. Eu espero que você possa dizer isso. John Newton, um grande homem de Deus, ele estava muito idoso e estava perdendo a memória. Acho que ele estava ficando com Alzheimer ou demência. E um pouco antes dele falecer, ele disse assim, eu praticamente esqueci tudo, mas tem duas coisas que eu não esqueço nunca. Eu sou um grande pecador e Jesus é um grande Salvador. É isso que a gente não pode esquecer nunca. É isso que a gente deve confessar para sempre. Eu sou um grande pecador, miserável, não tem desculpa para mim. Mas Ele é um grande Salvador, que me deu uma grande salvação. Que você se sinta como Levi, como Mateus, um publicano. Quer ver uma coisa? Para de ficar falando mal dos políticos. Se você fosse para lá, era bem capaz de você fazer a mesma coisa. Aquilo ali é o retrato do nosso país. Tira os 500 e pouco, bota outros 500 e pouco e vai continuar a roubalheira. Tira os 11 lá daquele lugar horroroso, vai botar outros 11 e vai continuar a injustiça. É o que o brasileiro é, por cultura, por aprendizado. Pode haver uma ou outra exceção, graças a Jesus. Somos pecadores, somos Mateus, somos publicanos. Se você concorda com isso, você é um crente. Se você quer concordar a partir de agora, venha para Jesus então. Quanto mais pecador você for, melhor. Porque Ele é um grande campeão da salvação. Tem gente que fala, não, pequei demais, já passei do limite, que não tem limite. Você creu, você se arrependeu, você é salvo. Independente do que você tenha feito ou não. Esse é o Evangelho. Que o Senhor possa chamar alguém aqui hoje para que seja um discípulo dele. Muito obrigado, Senhor, por essa salvação gratuita, imerecida, impressionante, surpreendente que o Senhor trouxe a nós. Nada éramos, nada merecíamos, senão a ira, senão o fogo, mas o Senhor nos resgatou. Das trevas para a sua maravilhosa luz, dos principados e potestades para o reino do Filho do seu amor. Um dia o Senhor disse para nós, siga-me, e pela tua graça o seguimos, e não queremos te deixar nunca mais.
Senhor, quebranta o nosso coração. Mostra-nos que só podemos ser salvos por Ti, não por nós. Nada temos, nada somos, nenhum mérito existe, mas é a graça, a plena graça, a completa graça que nos resgata, que nos redime. Seja louvado o Teu nome, Senhor e Salvador, que salva pecadores, que chama pecadores ao arrependimento. Aqui tem um bando de pecadores que foram salvos pelo Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.